O Rei está de volta. A revista Fun celebra o retorno de Jack Kirby à Marvel. Sejam bem-vindos ao Planeta Teologia. A revista Fun foi uma publicação voltada para os fãs da Marvel Comics e que tinha como foco fornecer conteúdo de bastidores, entrevistas e informações exclusivas relacionadas aos quadrinhos e criadores da editora. A Fun foi publicada entre os anos de 1973 a 1978 e chegou a ter um total de 22 edições. A revista serviu como uma continuação da The Mary Marvel Marching Society, frequentemente abreviada como MMMS, que foi um fã-clube criado pela Marvel Comics na década de 1960, estabelecido pelo então editor-chefe da Marvel, Stan Lee, como uma forma de se envolver e se conectar com a crescente base de fãs dos quadrinhos da Marvel na época. Por uma pequena taxa de associação, os fãs recebiam um kit que normalmente incluía um cartão de associado, uma carta de boas-vindas de Stan Lee, um adesivo, um broche e um pôster. Os fãs também recebiam um boletim bimestral chamado Marvel Mania, que incluía notícias, artigos e artes relacionadas à Marvel Comics e seus personagens. Embora a Mary Marvel Marching Society tenha acabado no início dos anos 70, ela foi responsável para abrir as portas para um novo fanzine, a revista Fun. A revista Fun era publicada trimestralmente e estava disponível por meio de pedidos pelo correio ou loja de quadrinhos. A título de curiosidade, um protótipo do Wolverine pode ser visto na edição 2, e uma prévia da nova equipe dos X-Men foi lançada quase ao mesmo tempo que a Giant Size X-Men número 1. Um dos aspectos exclusivos da Fun era a inclusão de itens colecionáveis únicos para seus assinantes. Assim como ser membro da sociedade MMMS, a Fun oferecia itens que incluíam posters, adesivos, cartões de membro e outros materiais promocionais não disponíveis em nenhum outro lugar. Além dos produtos exclusivos, a revista tinha uma grande variedade de conteúdo, que incluía: a Fun apresentou diversas entrevistas com escritores, artistas, editores e outros profissionais criativos da Marvel. Essas entrevistas ofereceram insights sobre o processo criativo, prévias das próximas histórias e os bastidores da Marvel Comics. A revista destacou diversos personagens da Marvel em diferentes edições, aprofundando-se em suas origens, poderes e arcos de história. Deste modo, os fãs tiveram a oportunidade de aprender mais sobre seus heróis e vilões favoritos. A Fun fornecia prévias dos próximos lançamentos de quadrinhos da Marvel, dando aos fãs um vislumbre do que eles poderiam esperar em futuras edições. A revista tinha o costume de publicar também desenhos e cartas dos leitores, fornecendo uma plataforma para o engajamento e interação entre eles e a editora. A Fun mantinha os leitores informados sobre os desenvolvimentos e eventos do universo Marvel, garantindo que os fãs estivessem sempre atualizados com os últimos acontecimentos de seus quadrinhos favoritos. Após essa breve introdução sobre a revista, vamos para a edição número 11, de setembro de 1975, tema deste episódio, que foi um tributo a Jack Kirby comemorando o retorno pródigo do lendário artista de quadrinhos da Marvel, após um período de 4 anos em que esteve na rival National, hoje conhecida como DC Comics. Mesmo após criar dezenas de novos personagens, muitos deles memoráveis e com um estilo muito inovador para a editora, seu período na National não foi como Kirby esperava. Em 1973, o autor estava bem desapontado com o cancelamento dos títulos Forever People, Novos Deuses e Superman Spawn Jim Olsen. Mesmo não tendo feito grande sucesso de público, o que viria a ser o Quarto Mundo redefiniu o universo da DC que conhecemos hoje. Durante o mesmo período, Stan Lee tinha sido promovido na Marvel Comics e não estava mais envolvido na parte de criação diária das histórias em quadrinhos. Foi então que, em 1975, tendo um contrato que lhe permitia ter mais contribuição criativa e propriedade sobre seus projetos, Jack Kirby bateu seu martelo para a volta à Casa das Ideias. O retorno de Jack Kirby marcou um período significativo da história da Marvel Comics, muito por sua narrativa inovadora e estilo artístico sem as amarras de antes, contribuindo para seu próprio crescimento enquanto escritor e desenhista e também para o desenvolvimento de novos personagens e conceitos em suas próprias histórias. Dado esse contexto, vamos para a revista. A arte de capa dessa edição ficou na responsabilidade do grande mestre John Byrne. Começando pelas páginas 2 e 3, temos um resumo do conteúdo da revista, com destaque para a volta de Jack Kirby à Marvel por Scott Edelman, o então editor da revista. Passando para as páginas 4 e 5, temos uma entrevista de Jack Kirby por Rich Buckler e Joe Sinnott, e acho que aqui vale alguns destaques. A volta de Jack Kirby para o Capitão América, a visão de Jack Kirby entre as aventuras solo do Capitão América e com o sidekick, no caso o Falcão, um projeto secreto em que Jack Kirby estava trabalhando e que tinha como tema Os Deuses que Andam Entre Nós, e a decisão para quem iria fazer a arte final de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Entre as páginas 6 e 7, temos a continuação da entrevista. E aqui seguem os destaques.
os rumores de um trabalho com o Surfista Prateado, o recorde de edições desenhadas de forma consecutiva por Jack Kirby em O Quarteto Fantástico, a diferença entre os quadrinhos dos anos 70 para os dos anos 40, e aqui Jack Kirby coloca o público dos anos 40 como espectadores e nos anos 70 como participantes, o impacto do trabalho de Jack Kirby em relação à filosofia que ele empregava em relação a deuses e o universo, a inspiração do público nos super-heróis, e terminamos com essas declarações finais de Jack Kirby. Abre aspas. Sinto-me à vontade com controle total. Não tenho conceitos de mais ninguém misturados com os meus no que diz respeito a elaborar a construção do tipo de história que eu quero que seja. E ele encerra com o seguinte trecho. Sinceramente, acho que a razão pela qual estou de volta é porque eu queria estar de volta. Estou em casa, e estar entre as pessoas da Marvel é um bom lugar para se estar. Fecha aspas. Passando para as páginas 8 e 9, temos essa bela página dupla com o quadro de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Entre as páginas 10 e 13, temos um artigo de Alex Boyd, intitulado O Único e Futuro Rei, onde o autor tem uma visão incisiva da carreira de Jack Kirby. Alex faz um breve resumo da vida de Jack Kirby até a sua volta para a Marvel, e destaca dois pontos fundamentais da obra do autor. A caracterização do seu estilo, que começa com duas palavras: potência e movimento. E ao abandonar as regras padrão da física e da anatomia, Kirby cria um universo de imaginação onde existe um conceito estilizado de estrutura, que não se conforma à função, mas que, em vez disso, busca expressar os pensamentos e emoções dos personagens. E o autor finaliza com uma frase de Gene Steranko, em A História dos Quadrinhos, onde o autor escreve que Jack Kirby era um homem sem o qual talvez não houvesse quadrinhos sobre os quais escrever uma história. Entre as páginas 14 e 15, temos a tira humorística de Charlie Parker, detalhando a origem de Jack Kirby. Entre as páginas 16 e 17, temos um pôster retratando a consciência cósmica de Jack Kirby, pelo grande mestre John Byrne. Passando para a página 18, temos a propaganda de venda de pôsteres de grandes clássicos da Marvel, que através de uma taxa seriam enviados pelos correios. Na página 19, temos o Fun Mail, a clássica seção de cartas da revista. Durante a década de 1960, Stan Lee revolucionou as seções de cartas da Marvel Comics. Ele estabeleceu uma relação com o leitor muito mais interessante e divertida, recheado de respostas espirituosas, debates e opiniões que atraíam a atenção dos leitores na época. Quem nunca quis ver seu nome imortalizado em sua edição favorita? Já nas páginas 20 e 21, temos o resultado da votação do Irving Awards, de 1975, onde os assinantes da revista votavam para as seguintes categorias da editora em um top 3 do ano: quadrinho, capa, personagem, personagem de apoio, vilão, escritor, desenhista, arte finalista, letrista, colorista, história colorida, história em preto e branco, personagem em Spider-Man Team Up, personagem em Tocha Humana Team Up, personagem e o coisa em 2-in-1, tira de quadrinho e, por fim, artigo da FUN. Através dessa votação, algumas pessoas eram sorteadas para ganhar brindes exclusivos da editora. Passando para as páginas 22 e 23, temos o artigo Como Colecionar Quadrinhos, por Dave Simons. O autor fala de sua experiência em sua primeira convenção de quadrinhos, a New York Comic Art Convention, em 1970. Nas palavras do autor, naquele dia eu vi por mim mesmo onde estavam os outros como eu, que gostavam de ler, colecionar, conversar, comer e dormir sobre histórias em quadrinhos. No texto, Dave dá dicas de colecionismo, como fazer um índice da coleção com título e número das revistas, sugestões de eventos, lojas e convenções, comparação de preços e variações nos preços das revistas, o que era importante analisar na revista na hora de negociar, além de lojas que vendiam acessórios como caixas, sacos, plásticos e tudo relacionado ao colecionismo. Nas páginas 24 e 25, temos o resultado do Top Talent Contest, que foi de grande sucesso entre os leitores, muito por conta da competição do Fun Character de 1973 nas edições anteriores. A tira do Hulk feita por Russ Nicholson levou como prêmio a capa da edição número 8 desenhada por John Romita e Mike Esposito, além de outros brindes. Pode ser uma coincidência muito grande, mas acredito que o ganhador pode ser o mesmo Russ Nicholson, que foi o grande ilustrador britânico, muito conhecido pelos seus trabalhos na série de livros Fighting Fantasy e Dungeons and Dragons, que começou sua carreira justamente no começo dos anos 70.
Chegando ao final da revista, entre as páginas 26 e 31, temos o Departamento de Informação. Nessa seção, de forma exclusiva, os leitores da FUN tinham acesso às prévias dos próximos lançamentos. Eram páginas recheadas de atualizações do universo Marvel e de tudo relacionado ao desenvolvimento e eventos da editora em primeira mão. Por fim, a revista serviu como uma celebração da Marvel Comics à sua base de fãs apaixonada, oferecendo uma mistura de entretenimento, informação e engajamento da comunidade para os fãs da Marvel durante a década de 70. E fez isso para muitos fãs. Ela até chegou a ser relançada em setembro de 2017, mas acabou durando apenas uma edição. Bom, fica aqui o registro de mais uma revista voltada a esse universo que tanto amamos. Deixe nos comentários a sua opinião em relação aos trabalhos de Jack Kirby em seu retorno à Marvel e o seu quadrinho predileto do autor. Até a próxima!